Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com a Mistral aqui no Mistral On. O assunto de hoje é tema de preocupação para todos os amantes do vinho. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu compro um vinho um pouco mais caro que eu não vou beber inteiro de imediato, eu me deparo com o mesmo problema. Como eu guardo essa garrafa de forma certa? Claro, se você tiver uma adega, problema resolvido. A gente vai ficando por aqui. Obrigada! Brincadeiras à parte, esse não é o caso para todo mundo, né? Então hoje a gente vai ver quais são as alternativas para guardar vinhos. Para que o seu vinho esteja na melhor forma quando for servido, bastam alguns poucos cuidados. O vinho é uma bebida viva e frágil, que pode perder as suas qualidades e mudar de características se ele não for armazenado da forma correta. A maneira ideal, como a gente já falou, é guardar em uma adega climatizada. A temperatura é baixa e constante. Ela abriga a garrafa da luz e mantém a umidade correta. Mas uma adega não é obrigatória para quem gosta de beber vinhos em boas condições. Até os vinhos mais delicados, se guardados corretamente, podem estar em perfeitas condições meses e meses depois de comprados. Vinhos mais encorpados e potentes aguentam facilmente alguns anos. Os maiores inimigos do vinho são temperaturas altas, variações bruscas de temperatura, luz, baixa umidade e trepidação. Qualquer lugar que evite ou amenize essas questões pode ser um bom lugar para armazenar sua garrafa. Em linhas gerais, a parte central de uma casa é a que tem a temperatura mais amena, por ter menos contato com as janelas. Um armário no corredor central é uma das melhores opções para guardar vinhos. Ao contrário de um dos lugares mais comuns que as pessoas escolhem, que é a cozinha, né? É o cômodo da casa que geralmente é mais quente e sofre com as maiores variações de temperatura. Pode até ser um lugar prático para sempre ter os seus vinhos à mão, mas não é uma boa ideia. Você sabe por que as garrafas de vinho geralmente são escuras? Para proteger a bebida dos raios ultravioletas. A luz pode oxidar o vinho em poucos dias, mesmo que essa garrafa não esteja exposta ao calor. Esse é o motivo pelo qual os vidros de adegas recebem tratamento anti-UV e o porquê os vinhos se dão tão bem ficando no fundo do armário, bem longe da luz. Um outro grande problema para a conservação de vinhos é a baixa umidade. Com ela, a rolha resseca e pode perder a sua capacidade de vedação. Por conta disso, o ideal é sempre guardar suas garrafas de vinho deitadas, hidratando ela e mantendo a elasticidade. Mas a baixa umidade só passa a ser um problema mesmo depois de alguns meses. A próxima questão que a gente tem que prestar atenção é a trepidação. Nunca deixe as suas garrafas próximas de máquinas de lavar louça ou qualquer outra coisa que vibre. Também perto de algum lugar que você mexe muito, sabe? Porque a vibração acelera o processo de envelhecimento do vinho. E a famosa geladeira, hein? Quem nunca guardou um vinho por lá? Será que é uma boa opção? Bom, com o clima quente do Brasil, especialmente no verão, pode parecer uma boa ideia guardar suas garrafas na geladeira, mas essa solução está longe de ser a ideal. A temperatura de uma geladeira geralmente fica abaixo dos 5 graus, e se uma garrafa passar muito tempo nesse tipo de temperatura, o vinho tende a fechar. Ele não mostra os seus aromas e sabores por completo, mesmo quando você retira da geladeira. A geladeira deve ser usada somente para chegar na temperatura certa pouco tempo antes do serviço e nunca para armazenamento por longos períodos. Se foi para a geladeira e acabou não sendo servido, o vinho deve retornar para onde ele estava antes. Por exemplo, você colocou uma garrafa de champanhe na geladeira achando que ia abrir naquele dia mesmo, mas acabou esquecendo ela lá por meses. O ideal é devolver para a adega ao menos por uma semana antes de abrir. Nesse aspecto, o vinho é bem diferente de uma cerveja, que uma vez gelada não pode voltar à temperatura ambiente sem estragar. Fora que se a garrafa for armazenada na porta da geladeira, por muito tempo, ela vai ser chacoalhada diariamente, né? Por outro lado, a geladeira é uma ótima opção para guardar o vinho que vai ser consumido em breve ou o vinho que já foi aberto, mas não foi bebido por completo. Se você quer guardar uma garrafa aberta para o dia seguinte, a baixa temperatura da geladeira ajuda a retardar a oxidação do vinho. Com o armazenamento, então, vocês não precisam mais se preocupar. A gente já entendeu tudo, né? Da próxima vez que você quiser comprar uma garrafa para guardar, você já sabe como. Mas se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que a gente te responde. E para não perder mais dicas como essa, você já sabe, né? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo Aprendendo com a Mistral. Até lá!
Beba com moderação.